Olá, como estão vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre as expressões com o infinitivo, certo, pessoal? Então, nas expressões com o infinitivo, o que é infinitivo? É quando o verbo ele termina na sua própria realização. Como assim, professora? Nós temos aí um exemplo de 3 verbos. O verbo na página 23, o verbo soler, o verbo levar e o verbo volver. Destes 3 verbos, o primeiro verbo, ele significa o que é soler? Significa ter costume, certo? E o verbo volver significa retornar. Então, esses 3 verbos aí, ele está relacionados às expressões no infinitivo. Então, nós temos aí os pronomes eu, tu, ele, os te, nós outros, vós outros, eles e eles. Então, nós temos 2 tabelas, aqui no presente do indicativo e no pretérito imperfeito. Então, essa tabela aí, ela vai mostrar quais são esses verbos e como é que eles ficam no infinitivo. Ok? Então, esse verbo aí, o verbo soler, levar e volver, ele é exclusivo para o infinitivo, certo? Na página 23. O próximo conteúdo são os verbos regulares no presente do subjuntivo. Que verbos é esse? São os verbos na primeira conjugação, na segunda e na terceira conjugação. Então, esses verbos, nós temos o verbo cantar, o verbo comer e o verbo partir. Então, yo canto, coma, parta. Tu, ella, ustedes. Nós outros cantemos, comamos, partamos. Vós outros, eles e elas e ustedes. Então, observem aí o seguinte, esses verbos de primeira conjugação terminados em AR. Como é que vai terminar? Como é que se deriva a terminação das palavras? Es, e, emos, eis e em. A, segunda e terceira conjugação. A, as, a, amos, as e an. Então, aí nós temos essa tabela na página 25, que demonstra os verbos no pretérito, que demonstra os verbos regulares no presente do subjuntivo, certo, pessoal? Aí nós temos na página 26 um exercício que eu quero que vocês façam em casa, da página 26, exercício da página 26, certo? Então, vamos recapitular o seguinte, as expressões no infinitivo. Quais são os 3 principais verbos? O verbo volver, o verbo soler e o verbo levar, que significa retornar. Então, essas expressões com infinitivo, elas derivam o quê? Elas vão apresentar exclusivamente esses verbos. Então, observem essa tabela e aí vocês conseguem ter a melhor visualização sobre esses verbos, certo? E com relação às conjugações verbais, elas se parecem muito com os da língua portuguesa, a língua espanhola. Então, primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Então, aí nós temos as terminações verbais, certo, pessoal? Qualquer dúvida para responder a questão, vocês mirem a tabela que está aqui na página 25 sobre esses verbos regulares e aí vocês conseguem responder as questões da página 26. Qualquer dúvida sobre os assuntos, quem não mandou os exercícios, enviar-me por e-mail. Ok, pessoal? Hasta luego. Bye.